O último episódio de ReZero foi brutal, sendo uma continuação direta do anterior. A gente começa novamente na sala do espírito. O Subaru se apresenta a ela, daquela antiga forma excêntrica dele, dizendo não saber nada daquele mundo. A Emily explica pra ele que já o conheciam há mais de um ano, e que o mesmo perdeu a memória. O Subaru olha pra sua mão corrompida, sabendo que não tava assim depois que ele saiu da loja de conveniência. O que acha estranho é que ele não parece estranhar o fato da roupa dele ser totalmente diferente. Não sei, na minha visão, um Subaru dessa mentalidade teria feito, sei lá, no mínimo uma piadinha. A Emily e a Beako parecem preocupadas com ele, perguntando se ele realmente não lembra de Pristela ou da torre, mas acima de tudo, se não lembrava delas. O Subaru percebe a tristeza no olhar delas, e logo tenta animar elas com o otimismo típico do arco 1. Algo que, de alguma forma, alivia Emília, por ela perceber que, apesar de tudo, ainda era o Subaru. A Beako dá a mão pra ele, enquanto chama de contratante, o que deixa o Subaru confuso, mostrando que claramente não explicaram muita coisa pra ele. O Subaru se apresenta novamente com a mão pro alto, e percebendo que estava tudo bem novamente, ele pergunta o nome delas. E nesse ponto já dá pra ser nostálgico do arco 1, visto que passaram 10 anos. E a abertura toca, e não é enredo. Lide com isso. A cena vai pra sala de reunião, com a Han claramente duvidando de toda essa situação. A Shaula se reapresenta a ele, e a Miri fala como ele adorava causar problemas pros outros. O Subaru pergunta quem era ela, e ela se apresenta, perguntando se ele ainda sabe costurar. O Subaru parece surpreso dela saber sua habilidade, pensando que talvez eles fossem bons amigos, mas a própria Beako corta ele, dizendo que ela era uma assassina que tentou matar tanto ele quanto a própria Beth. Se a gente for pegar de lupus fracassados, matou a Petra, ela matou a Petra. O Subaru então pergunta quem seriam os dois de cabelo roxo, e ela se apresenta, dizendo que nesse momento ela era a Anastácia, mas que queria dar tempo pro outro se recompor, né? O outro, no caso, o Július. Ela pergunta se estava tudo bem, e o Subaru aceita, já que era uma situação bem chocante. E a mulher fala que, se não fosse por essa revelação do Subaru, ela mesma faria uma revelação chocante. A Han chama o Subaru para buscar um pouco de água, e apesar da perca de memória, ele vai. A Han confronta o Subaru, dizendo pra ele parar de palhaçada, e que não precisava mentir pra ela. E ela tenta fazer ele falar, mas no fim, ele realmente não se lembra de nada. Ele perdeu tudo. O Subaru pede desculpas pra ela, e a cena corta pra eles almoçando, e o homem de cabelos roxos finalmente se apresenta a ele, com o nome de Julius Euclio. Ele explica que eles eram como amigos, e que ele era o cavalheiro da Anastácia. E após isso, a Ana decide falar a verdade. Ela conta que a verdadeira Anastácia estava dormindo, e que ela era na verdade a Equidna. Esse nome assusta a Emília, tanto quanto fez, né, com o Subaru, mas a Eridna explica a situação. O Julius então decide perguntar ao Subaru o que fez ele perder a memória, e o Subaru responde que não sabia, que apenas encontraram ele no chão da biblioteca. Eles então decidem que fariam uma investigação no local, sem o Subaru. Vai dar merda. O Subaru fica andando nos corredores até chegar numa estranha escada, e misteriosamente alguém o derruba, tendo a primeira morte pós perda de memória. Brutal, mas vai piorar. Ele acorda confuso e até pensa que tinha tido um sonho profético. Todo o seu dia se repete com poucas mudanças, mudando apenas uma reação da Shaula. A Shaula percebe a cara do Subaru e pergunta o que houve, né, do jeito dela. Subaru decide que deveria contar a ele sobre o tal sonho profético, porém ele acaba ouvindo uma discussão deles de como o Subaru podia acabar sendo um peso agora. Ele obviamente fica puto e acaba voltando as escadas, sendo derrubado e tendo uma das mortes mais brutais do anime. Tipo, ele não só cai das escadas, ele cai e fica batendo em cada degrau. Tipo, ele bate no degrau e pim, 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 tipo ping-pong. Vai, põe, perdendo o braço, aí perde uma perna. E, porra, é uma cena muito brutal, cara. É daquelas que, tipo, a primeira vez eu até assisti com sono, a segunda eu assisti sem, porque é desconfortável, você se sente afetado. É brutal, cara. Nossa, eu escrevi no roteiro que eu não ia descrever. Eu literalmente descrevi. Puta que pariu. E o fato do Subaru, né, esse Subaru sem memórias, ter zero costume com morte, só piora tudo. Ele volta enlouquecido pra caralho, bate na Beako, corre pela torre e acaba chegando no Raid. O Raid ataca o coração dele e depois derruba ele da escada. O Subaru se lembra de seus pais, pensando como ele estava melhor com eles, como ele deveria ter sido um filho melhor, ter sido mais educado e não ter preocupado sua mãe. O Subaru começa a ouvir risadas e começa a gritar que morreria, até que ele escuta ela, Satela. Ela vai até ele e acaricia o seu coração, assim o curando. O Subaru pede pra morrer logo e Emílio o encontra, levando ele pra se curar. A cena corta pro Subaru já curado, porém apenas fisicamente, pois duas mortes brutais acabaram meio fazendo um speedrun de Arcos 3, né? Sim, Subaru tá no estilo traumatizado, até as risadas doidas que ele tinha lá, acho que no episódio 18 mesmo, ele tinha lá, até isso a gente tá tendo. O Subaru percebe que seu verdadeiro poder era o retorno através da morte, e simplesmente decide fugir da torre. Sim, fudeu, Subaru vai ser mogado pela Shaula. Até no final do episódio a Shaula lá se transformando num escorpião. E o episódio acaba aqui. Cara,
Assim que eu terminei de assistir, eu dormi e sonhei que a gente tinha uma end nova. A gente não teve, infelizmente, era só um sonho. Mas, enfim, foi um episódio bem brutal, mas bem brutal mesmo. Eu admito que eu fiquei meio afetado, não tanto quanto o da Anastácia. Cara, o da Anastácia eu fiquei o resto da noite, tipo. Eu lembro que eu fui tomar um sorvete, eu fiquei lá meio, com a cara de meio de cu. Eu fiquei, meu Deus, que episódio brutal. A gente vê o Subaru e dá full alegria direto pro trauma nível Betelgeuse. Pior, eu diria, ele lembra dos pais, tipo, porque do Betelgeuse ele já tinha ficado muito tempo lá, ele já tinha se aficionado daquele mundo, ele gostava daquele mundo. Esse Subaru, ele não gosta desse mundo, ele quer ir pra longe, ele quer voltar pros pais, tá ligado? Ele não tem nada que ele goste nesse mundo. O Subaru que sofreu antes, ele gostava, pô, quando ele pulou no coisa lá, no episódio 7, ele pulou do penhasco, ele gostava da Ren, ele gostava da Han, ele gostava da Emília, ele gostava da Beatriz, esse pato é do do Rosa eu não sei não, mas do resto ele gostava. Então, tipo, ele tinha motivo pra querer ficar lá. Esse Subaru não, ele não tem motivo nenhum, ele só tá tipo, meu Deus, eu tô perto de um monte de maluco, um monte de esquisito. É engraçado demais. É engraçado e brutal ao mesmo tempo. Depende de perspectiva. Da visão do cara é como se ele tivesse do nada spawnado num filme de terror. Tipo, não, eu tô no Isekai, Mundo Maravilha. Tipo, enquanto o Subaru normal, ele foi percebendo que o mundo não era tão maravilhoso gradativamente, mas vendo que existia coisas pra se lutar, esse Subaru não sabe nada pra se lutar, ele não tem motivo nenhum, ele só tá tipo, meu Deus, eu tô no inferno. Essa é a perspectiva do Subaru. Então acaba dando um sentimento de angústia bem grande ver o Subaru desesperado e sem confiar em ninguém. Não à toa isso tudo criou a Rota da Gula, a rota favorita de muitos fãs e não fãs de ReZero, né? O famoso poser, maluco que apaga. A galera tá usando LARP, no LARP não era nesse sentido, é poser, é mais poser mesmo, a galera pagando de fã de ReZero. Cara, não é todos os episódios, é só tu assistir, cara. Eu não entendo esse maluco que paga de fã de algo. Assiste a porra da coisa, pô. Enfim, voltando ao assunto, cara, eu acho que eu não tenho mais o que falar sobre esse episódio. A vibe realmente é de um episódio da primeira temporada. Tipo, o Subaru, ele age bem da primeira temporada e a gente vê a escalação dele bem assim, tipo, ele não tem felicidade, é só sofrimento, cara. É a primeira temporada, só que você tira todas as cenas felizes. Primeira temporada, Abdor Edition, Just Pain, Prepare to Die, aquela da DLC, é DLC do Dark Souls, acho que é DLC do Dark Souls. Acho o quê? Dá pra comentar o quê? Agora, nem a Ren, nem o Julius, tem alguém que lembra deles como eles foram em vida, mas sinceramente, cara, nem a Ren reclamou. Mas enfim, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Enfim, dá like, compartilha. Falou!